Sem chamar a população para discutir o assunto, a Câmara de Guariba decidiu aumentar o número de vereadores em primeira votação. Se for mesmo confirmado, a cidade vai ter que assumir um custo extra anual de R$160 mil. Na última sessão da Câmara de Guariba, todos os 9 vereadores votaram pelo aumento para 11 cadeiras no Legislativo, já a partir do ano que vem, segundo eles, como forma de melhorar a representatividade. Lucas, que é morador da cidade, estava presente e afirma que tudo parece ter ocorrido às escondidas, já que a decisão foi no final da reunião e pouco divulgada frente à importância da mudança para o município de 38 mil habitantes. Ninguém entendeu, porque fizeram nas escondidas. Foi uma injustiça muito grande, porque na divulgação da sessão da Câmara lá não tem nada falando que ia aumentar o número de vereadores, senão a população com certeza ia ter uma reação. E não teve essa reação porque não deu tempo. Apesar de o presidente da Câmara de Guariba dizer que houve a publicidade adequada da votação, ele concorda que a população não foi ouvida. Nós não ouvimos a população porque está tendo um aumento de número de cadeiras, mas não um aumento de valores. Enquanto todos aumentam os seus salários, nosso salário vai manter os R$ 4.500, que é o salário nosso hoje, e nós não aumentaremos o orçamento do nosso município. Ou seja, a Câmara vai gerir todos os gastos com os seus próprios recursos que hoje nós temos dentro da Câmara. Professor Anselmo, que também é vereador, foi um dos que votaram pelo aumento das cadeiras. Ele afirma que foi um erro e que protocolou um pedido de revisão. Disse que vai propor que os colegas voltem atrás ou que, se houver o aumento, votem pela redução dos próprios subsídios, que hoje chegam a R$ 4.500. Anselmo diz que não pensou nisso antes porque acreditava que novos parlamentares poderiam fiscalizar melhor a cidade. O senhor admite que errou? Com certeza. Depois de fazer uma reflexão dos custos que seriam gerados com a aquisição, com a entrada de mais 2 vereadores, e mesmo com o artigo 29 da Constituição Federal, autorizando até 13 vereadores, 11 vereadores neste momento, com a redução das receitas, poderia fazer uma diferença nos gastos públicos. Com o aumento no número de cadeiras, o custo extra seria de R$160 mil por ano. Isso iria onerar ainda mais os cofres públicos, já que do repasse que é feito pela Prefeitura à Câmara não sobra praticamente nada. Em 2015, foram apenas R$100. A Câmara de Guariba recebe cerca de 4% dos repasses do orçamento municipal. Para este ano, serão aproximadamente R$3 milhões. Segundo o presidente do Legislativo, os R$100 que restaram em 2015 foram por causa de um precatório que deveria ser pago. Este ano, a estimativa é de R$240 mil de sobra, o que poderia voltar aos cofres municipais e ser aplicado em setores mais críticos da cidade. Mas, se aumentar o número de vereadores, será menor o valor devolvido. Com certeza será menor, mas, na verdade, a Câmara ela tem legitimidade e ela é autônoma. É um poder independente, porém harmônico. Então, nós temos o direito, perante a lei, de usar o orçamento da Câmara para melhor atender a população de Guariba. Mas esse melhor atendimento não deveria ser aplicando esse dinheiro em saúde, educação, problemas que a população reclama? Seria interessante quando a devolução do dinheiro da Câmara Municipal para o município, ela fosse encaminhada para o prefeito e o prefeito fizesse aquilo que os vereadores pedissem. Isso não é real. Para este professor, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Ribeirão, o momento da mudança no Legislativo em Guariba pode ser questionado. O presidente da Câmara diz que a Constituição garante a votação até 20 de julho, quando ocorrem as convenções partidárias. Mas o professor alerta que há entendimentos diferentes por parte dos tribunais, que afirmam que a mudança no número de cadeiras para a legislatura seguinte deveria ocorrer antes. Se eventualmente a Justiça determinar que esse aumento se deu de maneira inconstitucional, e aqui digo que é uma questão bastante controvertida, é possível então que o Judiciário declare a ilegalidade desse aumento e promova a redução dessas 2 cadeiras que, porventura, venham a aumentar. Esse é um risco que existe. Inconstitucional ou não, o que a população questiona é a moralidade em aumentar o número de cadeiras em plena crise.
Tremendo de um absurdo, porque a Constituição, no artigo 37, prevê o princípio da eficiência, da moralidade, né? Em plena crise, eles aqui em Guariba querem fazer um aumento de vereadores, ou seja, qualquer município que entrar no site de Guariba, no site da Câmara de Guariba, vai ver lá, a cada 10 atos que o vereador faz, 7 ou 8 são homenagens. Isso é um descalço para a população, né? A gente precisa de mais outros tipos de recurso. A cidade está precisando não de vereadores, está precisando de trabalho. É um absurdo. Porque tem tantas outras coisas que precisa fazer e ninguém faz nada. Porque vereador, sinceramente, não faz nada. Não vai fazer diferença nenhuma. A próxima sessão está marcada para o dia 7 de junho, quando o projeto deve ser novamente votado. Débora Lapine, de Guariba, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Eu converso agora com José Elias Domingos, que é cientista político. José Elias, o presidente da Câmara, fala que o aumento de vereadores não onera os cofres públicos, mas não é o que acontece. Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. Realmente não é verdade. Aumento de vereadores significa aumento do número de subsídios a ser pago, aumento do número de comissionados, dentre outras funções, outros benefícios. Então essa afirmação não é verdade, não. É grave realizar uma mudança dessas sem a participação popular? Veja bem, nós temos um dispositivo, uma ferramenta constitucional chamada audiência pública, que é para inserir a população nos debates de projetos importantes para a cidade. O município, o executivo, o legislativo, ele sempre tem que providenciar audiências públicas para inserir mais a população no que concerne a projetos políticos importantes para a cidade. Então, o que o legislativo deveria ter feito? Deveria ter convocado uma audiência pública, explicado para a população o que significa esse projeto, algo que não foi feito. Aumentar a representatividade na Câmara significa também aumentar os benefícios para a população? Sem dúvidas, sem dúvidas. A justificativa maior para poder aumentar o número de vereadores é poder aumentar a representatividade. Mas de que adianta aumentar o número de vereadores se o mesmo grupo político comanda as coligações proporcionais? É preciso, antes de tudo, pensar do que aumentar o número de vereadores em detrimento a pensar numa reforma política a garantir que todos os grupos eles participem de fato dessa distribuição do poder político no legislativo. Em ano de eleições, os vereadores devem pensar antes ao tomarem medidas impopulares como essa? Na verdade, as medidas impopulares nunca devem ser tomadas, justamente porque a gente precisa priorizar aquilo que a população quer. Então, normalmente a gente vê em ano de eleições os políticos se vangloriando, fazendo publicidade do que tem feito. Na verdade, o mandato dele dura 4 anos. Então, medidas impopulares nunca são bem-vindas, porque desagradam de fato aqueles quem eles representam, que é a população. E como deve ser a publicidade adequada de votações? Normalmente as votações elas são feitas, essas chamadas de votações são feitas de forma a camuflar pontos polêmicos. Isso é comum nos diversos municípios brasileiros, inclusive na região. Então, como a gente viu agora nesse município, a divulgação desse tipo de votação que foi polêmica foi pouco divulgada. As pessoas não ficaram sabendo, eles votaram na chamada surdina. Então, que sirva de lição para a população de Guariba, que nas próximas eleições votem políticos, se preocupem também em divulgar seus atos, coisa que não aconteceu agora. Ok, José Elias, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Ok, obrigado.